vídeo vai ser um vlog literário, se é que eu posso chamar ele assim. Na verdade, eu tava querendo fazer um vídeo da tag 24 horas lendo, mas dentro da minha rotina, que envolve outras pessoas, eu imaginei que eu não iria conseguir ter 24 horas para eu ler livremente, sem precisar auxiliar as pessoas que estão na minha volta, e isso iria gerar em mim uma grande frustração, que é algo que eu não sei lidar. Então, ao invés de eu fazer a tag 24 horas lendo, eu vou fazer só um vlog literário, vou compartilhar algumas leituras e vou meter bala para eu ler o máximo de livros que eu puder. Eu pretendo fazer esse vlog até sábado, porque na sexta vai ser feriado, então sexta e sábado eu não trabalho, queria aproveitar esses dias. Hoje é quarta, então seria quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias, talvez 5, talvez eu pegue um pouquinho do domingo ali, mas é que domingo é dedicado pra família, né? Eu separei 5 livros, que legal, 5 livros para 5 dias, e conforme eu for lendo eles, eu vou comentando. O primeiro livro que eu estou lendo, na verdade eu estava lendo ele agora, e eu parei só pra gravar esse vídeo. Eu estou lendo Deus é Vermelho, do Liao Hinu. Obviamente eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele é chinês. E esse livro fala sobre o cristianismo na China, na época da Revolução Chinesa, Revolução Cultural, na época do líder o Mao Tse-tung. Não sei se é assim que fala o nome dele. Tá sendo uma leitura, assim, bem legal. Falta bem pouquinho pra terminar. Eu acredito que eu consigo terminar ele hoje. E daí depois eu comento melhor. Outro livro que eu quero ler nesse blog literário é O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Não sei se é assim que fala também o nome dele. Provavelmente falei errado. Mas esse livro está há anos na minha estante. Anos? Ou será que eu ganhei ele no meu último aniversário? Gente, não me lembro se o Anderson me deu ele de aniversário no ano passado. Eu acho que não, acho que eu comprei ele antes. Enfim, ele tá há um bom tempo já na minha estante e todo mundo fala muito bem desse livro. E eu espero conseguir lê-lo também nesse vlog. Aí um livro pra dar assim, uma quebrada nesses temas é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu ganhei esse livro de uma amiga no meu último aniversário. Ela me deu esse livro e me deu também A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é da Susan Collins, que eu amo a sua escrita, mulher, tu és incrível. E A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes eu li em 3 dias, eu acho. Foi muito rápida a leitura, porque eu realmente gosto muito da escrita dela. Mas esse aqui está parado na minha estante desde então. E eu não sei sobre o que é, sendo bem sincera. Eu acho que é um romance, se eu não estiver completamente enganada. A minha amiga, ela me deu e ela falou: miga, tô te dando pra ver se você vai ter o mesmo pensamento que eu, a mesma opinião que a minha. E ela não introduziu muito livro pra mim, não. Mas pra dar uma quebrada, assim, e, sei lá, ler uma história, eu pretendo ler Tudo é Rio e já finalizar essa leitura também. Minha outra leitura vai ser um livro bem fininho, que é o chamado Irrevogável, de Daniel Juster, que é sobre o papel de Israel como luz para as nações. E ele tá até embaladinho ainda, eu não abri. Eu ganhei esse livro de um box do curso que eu faço. Recebi outro também que fala sobre a Trindade. Mas nessas últimas aulas que eu tô assistindo no curso, a matéria da Trindade tá sendo a que mais tá fazendo minha cabeça doer, em relação a meditar e aprender e a pensar. Então eu pensei, falei, nossa, eu não quero ler livro sobre a Trindade agora, porque vai pifar o meu cérebro. Mas as aulas sobre Israel tá sendo bem legal, então eu acredito que essa leitura vai ser bem legal. Ele é bem fininho, acredito que vai ser tranquilo. E para a surpresa de muitos, ou de nem tanto, eu vou tacar no final do vlog Harry Potter, porque, primeiro, sem julgamentos, tá? Não vamos julgar a colega. Mas eu tô querendo ler, já faz algum tempo, livros que eu li quando eu era mais nova. E Harry Potter eu li, sei lá, quando eu tinha 13, 14 anos. E eu quero ler novamente. É uma leitura fácil, é um livro super tranquilo de ler. É uma história que eu já conheço, então meu cérebro não vai ter que pensar muito. Por exemplo, eu tenho aqui em casa o livro A Metamorfose. E eu li esse livro quando eu tinha 13 anos.
E eu não sei, na época eu acho que eu entendi a história, mas hoje em dia eu também paro e penso, será que eu captei toda a história? Acho que não. Então é um livro também que eu gostaria de reler. E esse aqui, gente, sendo bem sincera, seria, nesse vlog literário, o meu livro troféu. Tipo, ó, Julia, se você conseguir ler todos, pode ler Harry Potter, você tá liberada, tá? Então eu vou ler. Esses são os livros, agora eu vou ler e é isso, né? Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira. Ontem eu realmente terminei de ler esse livro. Eu terminei ele um pouco frustrada, porque na realidade ele veio com algumas páginas em branco. Então eu estava lendo ele, chegou numa parte que acabou a escrita e eu fiquei pensando, se você já leu esse livro, se você leu ele inteiro com essas páginas completas, por favor, me conta como é o final. Ou se você tiver, sei lá, ele em PDF, me envia o link para eu baixar. Eu tava muito ansiosa pelo final para ver justamente se o autor daria alguma declaração pessoal, mas acabou que não aconteceu. Enfim, se você tiver, por favor, me ajude e me manda. Esse livro, então, Deus é Vermelho, vai falar sobre o cristianismo na China. Na minha cabeça ia falar sobre pequenos avivamentos na China, porque eu tive a indicação dele numa aula sobre avivamentos ou sobre história da igreja, agora eu não me recordo. Mas conforme você vai lendo, você vai ver que realmente é um livro que não vai falar especificamente de avivamento, mas vai falar como Deus, ele não desamparou seus filhos na China, apesar do momento difícil que eles estavam passando. O autor, o Liao Rinhu, ele é conhecido por escrever livros sobre essa área assim, mais política, então ele é bastante crítico. E esse aqui ele focou então no cristianismo, mas tem outros livros dele que ele vai focar também em momentos históricos da China. E é um livro que o autor, ele começa os capítulos dando algumas introduções de como ele chegou naquele lugar, como que ele conheceu aquelas pessoas. E depois que ele apresenta algumas pessoas específicas, ele continua o livro em formato assim de entrevistas. E são entrevistas assim bem impactantes para você que é cristão e for ler. Você vai se sentir em muitos momentos um grande lixo, porque você vê seus irmãos chineses passando por tanta coisa realmente difícil, tendo uma fé, conservando em si uma fé tão verdadeira e bonita, que você fala, meu Deus, como eu tenho a coragem de reclamar de qualquer coisa nessa terra. Na época da Revolução Cultural, houve uma grande crise de fome na China. Então, várias pessoas contam que nessa época muitas pessoas realmente morreram de fome. E aquelas que não morreram sofreram muito. E principalmente os cristãos, eles eram vistos como contra-revolucionários, porque eles eram contra a política ali do comunismo e tal, porque eles falavam que quem estava acima de tudo não era o Mao Tse Tung, Mao Tse Tung. Gente, não sei pronunciar. Mas enfim, os cristãos falavam que quem estava em cima de todas as coisas era Deus, e que o governo era dele, e que era ele que mandava em tudo. Mas dentro do comunismo, a maior figura era a do líder. Também nesse livro, uma entrevista, se eu não me engano, é com o filho do Wang Ziming. Ele é um Marte, considerado o maior Marte chinês dessa época da Revolução Cultural. Quando eu comecei a ler esse livro, eu vi que ia ter uma entrevista inteira com o filho dele, contando detalhes da vida dele, do seu ministério e tudo mais, e também da sua morte. Nossa, eu fiquei muito animada na leitura, sabe? Foi uma leitura, assim, bem legal. Então, se você tem interesse por mártires cristãos e tudo mais, aqui tem um conteúdo muito rico sobre isso. Por conta desse livro também, eu assisti um documentário chamado
A Cruz, Jesus na China. Não vou me lembrar agora o nome do diretor, mas com certeza também não ia conseguir falar o nome dele, então tudo bem. Quando eu começo a ler um assunto, eu entro de cabeça. Então eu assisti documentário, separei vários filmes dessa época de revolução cultural para eu assistir. Foi assim um livro que abriu muitos caminhos e eu tentei caminhar em todos eles. Mas é muito bom, indico a leitura. Aí, eu também já comecei hoje o chamado Irrevogável, mas eu acho que ele eu termino hoje também. Então, vamos lá. E é isso. Terminei de ler esses 2 livros e eu já vou terminar esse vlog porque tem outras coisas pra fazer na minha vida. O Evangelho Maltrapilho eu não consegui terminar. Eu não sei se eu tava muito cansada já de ler e daí a leitura dele não rendeu muito, ou se ele é realmente um livro que eu tenho que prestar mais atenção pra ler. Acho que as 2 coisas, na verdade. Porque ele é um livro que eu tô lendo e eu tô anotando em cima do que eu tô lendo, sabe? Então acho que ele é um livro mais profundo, assim, de ensinamento. Então, eu realmente vou levar mais tempo pra ler ele. Mas achei ok também, entendi a vontade de Deus. Porque quem sabe no futuro eu faço um vídeo só sobre ele. Acho que renderia conteúdos bem legais. Mas enfim, eu li esses 2, então vou comentar com vocês o que eu achei. Eu terminei o chamado Irrevogável na quinta-feira, eu acho. E daí na sexta eu li esse. E daí no sábado eu comecei o Evangelho Maltrapilho, só que domingo eu não tive tempo nenhum pra ler. E hoje, para surpresa de muitos, já é segunda-feira. Eu só tô conseguindo terminar esse vídeo agora na segunda, porque a semana foi bem cansativa. Mas enfim, vamos lá. Primeiro eu vou falar de Israel. Esse livro, então, o autor vai falar sobre Israel sendo tipo um sacerdote pro mundo. No Antigo Testamento a gente vai ver que o sacerdote, ele fazia aquele papel de se comunicar com Deus e se comunicar com o povo, e o autor aqui ele trata então Israel como sendo esse sacerdote para o mundo. Ele vai falar bastante sobre Abraão, até porque não tem como falar de Israel sem falar da aliança de Deus com Abraão. É para Abraão que Deus promete uma nação, um povo, uma terra específica. E o livro fala bastante também dos judeus voltando para a terra deles, né, depois da Segunda Guerra Mundial. É bem interessante essa parte também. Para fazer um grande resumo aqui, para quem não conhece a história de Abraão, a história de Deus e tudo mais. Deus, então, depois do dilúvio, tem a família de Noé. E Noé, então, tem um filho, que tem outro filho, que tem outro filho, tal, até que chega, então, Abraão. Abraão, ele nasce e Deus faz uma aliança com ele, prometendo um povo, uma terra e falando que todas as nações do mundo seriam abençoadas através da descendência dele. Abraão é pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, e Jacó, então, tem vários filhos que depois se tornam as tribos de Israel, porque daí essas tribos, elas vão se separar, vai ter a tribo do norte, a tribo do sul, até chegar no Israel que a gente conhece hoje. Israel que a gente vê no jornal
hoje, entendeu? Passando aquelas várias dificuldades. Vai falar também bastante sobre as festas judaicas e como elas ocupam no mundo uma posição intercessora, sabe? Então ele pega todas essas datas importantes, todas essas festas importantes e ele mostra como essas festas apontam para o fim que Deus irá concretizar com a volta de Cristo e tudo mais, e como essas festas apontam para o próprio Cristo. E eu fiquei pensando, sabe, no meio da leitura, como era Jesus nestas festas, sabe? Porque pensa, na Bíblia fala, né, que com 12 anos ele vai até Israel para a festa da Páscoa, ou para a festa de Pentecostes, não vou me lembrar agora, gente. Mas ele vai lá, daí ele se perde de Maria e de José, e é aquela coisa e tal. E quando eles encontram Jesus, Jesus está pregando no templo, com 12 aninhos. Eu fico pensando como que Jesus, sabendo de tudo, né, porque Jesus é Deus, como era para ele viver essas festas, sabe? Porque, por exemplo, a festa da Páscoa aponta para o sacrifício do Cordeiro. Ele é o Cordeiro, sabe? E tem a festa das trombetas, que vai apontar para o fim. Ele sabe exatamente como será o fim. Como é para ele viver tantas festas assim das trombetas, sabendo de tudo? É um livro que eu já li muito conteúdo dele nas apostilas do curso que eu faço. Mas mesmo assim foi bem interessante. Eu só não consegui terminar ele em um dia porque eu tive outros compromissos para realizar. Agora, esse livro aqui foi um grande susto. Eu não fazia ideia que a história é essa. Até que eu nem vou fazer uma resenha da história aqui, porque é uma história que escandaliza. Eu fui super escandalizada. Eu terminei essa leitura assim, igual eu falei pra minha amiga que me deu o livro. Eu falei, eu quero terminar logo esse livro pra eu nunca mais ler ele na minha vida. Nada contra a escritora ou o modo que ela escreve muito bem. É uma história que não se encaixa com os livros que eu gosto hoje. Eu acho que se eu não fosse uma pessoa convertida, mesmo assim eu iria me escandalizar com esse livro, mas seria menos, né? Porque hoje em dia tá tudo mais jogadão, né? No início do vlog eu até cheguei a falar, né? Falei, eu acho que é um romance, se eu não estiver completamente enganada. E olha só, eu estava completamente enganada, tá? Que, gente, não é romance. Pelo amor de Deus, isso aqui não é romance. Isso aqui é 3 pessoas querendo atrapalhar as suas próprias vidas e conforme atrapalha a sua vida, atrapalha a vida das outras pessoas também. Eu não gosto de gente que dificulta a própria vida. A vida é muito simples de ser vivida, gente. É só ter um senso. Mas enfim, ninguém tem. Pra vocês entenderem um pouco do meu escândalo, envolve violência, envolve traição, envolve vidas que é muito acontecimento, que pra mim é muita coisa. E até falei pra minha amiga, quando eu comecei a ler, a primeira palavra do livro é um palavrão. Pra mim aquilo é um palavrão. E quando eu comecei a ler, eu pensei, cara, onde será que eu tô me enfiando? Eu mandei mensagem pra minha amiga e falei, linda, por que você me deu um livro desse? Eu sou cristã hoje. Eu não consigo mais ler coisas desse tipo. E daí ela falou que realmente é um livro que tem como propósito causar incômodo, porque mostra lados da sociedade assim bem feios, sabe? E realmente causou muito incômodo pra mim, então se esse era o intuito do livro, parabéns. Vou deixar a história de lado e vou falar sobre a minha experiência na leitura. Através de alguns personagens, a autora, ela compartilha alguns pensamentos sobre Deus. Por isso que eu falo, gente, num universo governado por Deus, nada é coincidência, sabe? A autora, ela compartilha alguns pensamentos sobre Deus que beiram ali a uma blasfêmia daquelas, mas igual eu falei pra minha amiga, eu falei, olha amiga, porque a minha amiga me alertou, ela falou, ó, pode te incomodar um pouco mais, porque a autora tem alguns pensamentos sobre Deus que talvez te ofendam, já que você tem a sua fé em Jesus e vive a sua vida de maneira cristã. Daí eu até falei pra ela, falei, olha, realmente me incomoda ler o que ela fala sobre Deus, porque são pensamentos bem, assim, errôneos. Mas igual eu falei pra minha amiga também, falei, só que eu não julgo, porque realmente uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que não conhece muita história de Deus e às vezes nem sabe que Deus tem a sua própria história, que ele se apresenta da maneira que ele realmente é, uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela vai ter muitos pensamentos errôneos mesmo sobre Deus. E talvez não seja nem por mal, às vezes é só porque ela cresceu ouvindo falar de um Deus e ela criou então essa imagem na cabeça dela de um Deus
que é injusto, um Deus que é tirano, porque realmente quando a gente cresce sem conhecer a Deus, a gente que vive num país que é catolizado, vamos dizer assim, a gente junta o que é falado aqui, o que é falado ali, tal, e a gente cria na nossa cabeça a nossa própria imagem de Deus, seja através de boas experiências ou seja através de experiências ruins. Não é porque a gente criou esse Deus na nossa cabeça que Deus realmente é assim. Qualquer dia eu conto em vídeo como foi a minha conversão, mas grande parte da minha conversão foi conhecer Deus através de Deus. Foi permitir que Ele se apresentasse a mim da maneira que Ele realmente é, porque eu também tinha muitas opiniões próprias sobre Deus que só depois que eu fui ver que eu estava completamente assim equivocada. E isso me fez pensar o quê? Que às vezes nós, ministros de Deus nessa terra, às vezes a gente fica lendo a Bíblia e preparando algumas palavras para serem ministradas e tal, e a gente começa a procurar aquela vírgula que ninguém nunca viu, pra gente pregar aquela palavra que ninguém nunca ouviu, e sabe, ser uma surpresa pra igreja de Jesus e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, lendo esse livro e vendo o lado ruim das coisas, as coisas ruins que acontecem nesse mundo, eu tive a consciência de que, ao invés de ficar procurando essa vírgula que ninguém nunca viu pra gente pregar uma pregação que ninguém nunca ouviu, às vezes o que o mundo precisa são de pregações óbvias. E é isso. Porque através dessas dúvidas sobre Deus aqui, eu compreendi que para as pessoas que não conhecem a Deus, realmente são dúvidas que podem ser dúvidas assim, nossa, gigantescas, dúvidas assim sem respostas e tal, mas para quem conhece Deus são coisas muito óbvias. Então são coisas assim que ao ler o livro nem me impactaram, que ao mesmo tempo que eu via a autora falar algo sobre Deus, eu já sabia o que Deus mesmo havia falado sobre aquilo. Conforme ela ia jogando suas dúvidas, eu já tinha todas as respostas, e não porque eu sou a profeta desse mundo, não, mas porque eram todas coisas bem óbvias, sabe? Muito óbvias. E isso me fez pensar que às vezes nós, como ministros de Deus, tudo que a gente precisa fazer para ganhar vidas que ainda não conhecem Deus é pregar para elas o óbvio. E esse foi o grande proveito que eu tirei do livro, além, óbvio, daquele impacto de ver que realmente a vida não é um jardim de rosas, tem muitas pessoas que realmente sofrem, são histórias que escandalizam demais, mas nenhuma delas é impossível de acontecer, tipo, não é um livro de ficção, sabe? É uma tristeza muito grande, é um escândalo muito grande, mas nada aqui é ficção, são coisas que realmente acontecem na vida de muitas pessoas. Eu também não posso fechar os meus olhos para o mundo, porque é ao enxergar o mundo como ele é que eu vou entender a necessidade que o mundo tem de conhecer Jesus. E eu falei pra minha amiga, eu falei, olha amiga, esse livro daria um ótimo filme, porque o modo que a autora escreve, ela escreve como se fosse... Você começa a ler imaginando um filme. E eu falei pra minha amiga, esse livro daria um ótimo filme, que eu nunca assistiria na minha vida, mas daria. Então, sucesso pra autora. Ai, gente, vocês ignorem o caminhão agora passando na rua. Eu não vou parar esse vídeo, eu preciso terminar ele hoje. Tem mais coisa pra fazer. Então eu tô lendo o Evangelho Maltrapilho e eu acho que eu vou ler ele com calma. Eu não vou tentar apressar essa leitura só pra finalizar o vlog. Vou ler ele bem tranquilo pra eu realmente aprender tudo que o livro tem pra me ensinar. E essa semana, como a semana passada foi bem cansativa, lembra que eu falei que meu livro troféu ia ser Harry Potter? Eu vou ler Harry Potter então durante essa semana, sem pressa também, aproveitando bem a leitura como um troféu de descanso. E eu acho que vai ser bem legal. Se você gostou desse vlog, se deu tempo de assistir e lavar a louça da sua pia, então deixa o seu gostei, eu pretendo gravar mais coisas, porque eu gosto de conversar. Mas minhas amigas, elas são ocupadas, e a minha família também, tá todo mundo fazendo a sua vida acontecer. Então quando tiver muita coisa pra falar, eu apareço aqui.